Fala, galera! Segundou aqui no Virou Moda. Tá um dia cinza lá fora, mas eu estou toda colorida, que é para trazer muita alegria e muitos assuntos bons para essa semana, que aliás tem um feriadinho, né? Semana feliz. Bom, a gente vai conversar sobre as tendências para cabelos agora, o que vem pro verão. Começa a esquentar e dá aquela vontade de mudar. Também falaremos sobre medicina tradicional chinesa. Uau, isso aí é um assunto, que muita gente tem dúvidas e muito interesse. Temos muito que aprender. E também empreendedorismo de pijama, uma oportunidade para quem precisa usar o terceiro, às vezes até o quarto turno, para tocar os seus projetos adiante. Então, vamos começar esse programa que tem muita coisa boa. E o Tá Rolando adora uma noivinha, né? Vocês sabem, sempre a gente pega algumas imagens sensacionais e inesquecíveis nos casamentos. O casamento de hoje, aliás, desse final de semana, traz uma imagem um tanto inusitada. Aquele momento do buquê, vejam o que acontece. A noiva vai, joga e pum, cai nela mesma. Eu suspeito de que ela gostou tanto do casamento que ela resolveu manter o buquê para si mesma, né? Olha só, não quis dividir com as amigas. Tadinha, mas ela deve ter tocado aquele buquê lá pro alto para cair em cima dela. Nossa! Bom, Patrick Linhares, que prazer te ter aqui novamente para falar de cabelos, né? Uma das grandes preferências das mulheres, eu acho, do que tange aí aos cuidados com a beleza. Então, Patrick, estamos entrando na primavera essa semana. O que a gente vai ter de novidades e de tendências para o verão? Agora, dia 23, inicia a primavera e nós temos a questão dos cabelos loiros que nunca saem de moda de forma alguma, né? Tá entrando também alguns acobreados, marrons, entre muitos outros tons que não deixaram de existir no meio da beleza, né? Eles estão ali, só que agora estão com um pouco mais de evidência. Técnicas novas, cortes mais despojados, as mechas não estão vindo muito carregadas, estão vindo mais suaves, para a mulher ser mais, como é que eu posso dizer? Para ela estar mais chique, elegante, sem ser extravagante demais. Sim, eu acho que, eu não sei, me diz se eu estou errada, mas me parece que as mulheres têm buscado mais, assim, iluminar dentro do seu próprio tom do que fazer uma grande alteração de cor, né? Exatamente. Aquela questão de pele, né, o contraste com a pele, não precisa ser tão gritante, né? Que nem o seu cabelo tá perfeito, ele tem um tom que não tá chamando muita atenção, não tá gritando, lá vem ela, sabe? Naquela questão de muito chamativo, não, ele está suave, está combinando com a pele, a raiz está escura, contrastando com a sobrancelha, então tá numa medida boa. Nada como a pessoa já receber a aprovação do profissional ao vivo, né? Olha aí, já comecei a semana bem, Patrick, que bom. Estamos com a morena iluminada, é um cabelo que está super em alta agora, entendeu? Então, no quesito de iluminação, as mulheres que têm cabelo mais preto, castanho, até mesmo os loiros mais escuros, o moreno iluminado é o que cai super bem. Isso é muito bacana porque havia uma tendência muito forte de pegar e querer ficar loira no verão, né? Só que para quem tem o cabelo escuro, com a base escura mesmo, é muita perda de tempo, perda de fio e perda de dinheiro, né? Tudo junto, misturado. Porque fica muito fragilizado o fio. Então, essa busca pelo brilho dentro da sua nuance é muito prático, né? É bem mais prático e para a cliente do salão, ela, além de se tornar prático, é menos prejudicial ao fio. Então ela consegue manter tanto vindo no salão, quanto em casa, caso ela não queira estar sempre indo no salão para hidratar. Sim, porque daí tem que ter, para ser loira não é fácil, né? Não. Tem que realmente se dedicar. Patrick, a gente tem algumas imagens que tu selecionaste para nós, né? Para a gente poder ver exatamente o que vem aí pela frente. Vamos lá. Este é um corte Chanel. Esse daí é um outro Chanel com as mechas platinadas, né? Que a gente faz algum platinado com mechas com raiz escura. Que bonito ele é assimétrico, assim, de um lado só. O outro lado, não sei o que deu no telefone, eu perdi. Mas a outra lateral é uma nuca curta,
que é um Chanel diferenciado. Ele é um Chanel com a nuca lateral, ele não é com a nuca no centro. Aham. É uma nuca curta e a outra lateral totalmente comprida. Vamos para a próxima. Aí. Aí nós temos a morena iluminada, que esse é um cabelo castanho marrom, do qual nós fizemos mechas caramelo nele, que ela tem um brilho suave para não carregar muito aquele cabelo e ela se sentir mais tranquila e não sentir aquele impacto na hora de se olhar no espelho, Sim, né? e parece assim que pegou uma luz do sol e Exatamente. iluminou. Próximo. Aí. Este já é um cabelo que também ilumina um pouco mais, mas ele trabalha a questão de contorno. Se tu vê, a franja dela está um pouco mais clara, né? E as suas pontas também. Então ela faz um contorno e uma suavidade de raiz. Sim, e daí o topo da cabeça quase que não é tocado. Exatamente, Né? quase que não é tocado, para ela poder ter um conforto a mais com relação ao cabelo, né? Ele fica mais para as pontas, ele ilumina as pontas, e a questão da franja, ele dá aquela claridade no rosto, né? Este é um cabelo que ele também trabalha a questão de iluminação de frente, o contorno, e a sua raiz é levemente esfumada para ele ter mais uma suavidade também. Esse é um loiro frio, né? Isso, esse é um loiro frio. Esse é um loiro creme que a gente chama, né? Que ele não é amarelo e também não é branco. Ele Sim. tá um begezinho. E tá linda essa cor. Mas para ter esse tipo de cor, depois a gente vai conversar, eu quero que depois tu me explique qual é a cor que combina com a pele também da pessoa. Esse também tá Sim. bem claro, né? Esse também é um loiro mais claro, né? Ele já passa para um loiro platina, que daí ele fica um platinado, só que porém não cai para o lado cinza, e sim para a questão do loiro puro, né? Que é um loiro mais clarinho. Próximo. Aí. Esse é um cabelo que ele tem as mechas mais douradas. É um morena iluminada que pende um pouco mais para o dourado. E esse tá bem mechado com mechas bem finas, né? Esses são mechas com a técnica de cabelo iriçado, né? Que a gente trabalha. O que é isso? É uma questão que tu pega o cabelo com a mecha e iriça da ponta para a raiz. Tu arreda o cabelo. Então, essa questão do comprimento, tu clareia. Tipo um porco-espinho, assim, a pessoa Tu deixa bem cabeção. Aí, essa mecha que tu arredou para a raiz, que tu iriçou para a raiz, quando tu puxa ela de volta, ela te dá essa sombra na raiz, deixa a raiz mais escura e ilumina o cabelo com profundidade. É a chamada... Tudo tem uma técnica, né? Sim, é a chamada ombre hair. Essa também, a gente iluminou ela, trabalhamos a parte de contorno, tanto que o contorno a gente clareou um pouco mais. A gente passou o contorno para um loiro platinado mais claro e o restante a gente misturou algumas mechas de dourado com creme. Esse tipo de loiro, Patrick, a base, até nesse aí também, mas no outro caso, a base da mulher, do cabelo da mulher, ela é escura ou é um castanho? Aquele cabelo ali, ele é um loiro escuro. Aham. Entendeu? Um loiro escuro. Porque para um moreno fazer isso aí é cruel, né? É um pouco trabalhoso. Aham. É um pouquinho trabalhoso, mas acontece de a gente conseguir chegar. Esse cabelo ele tem como base um castanho claro. E a gente trabalhou também iluminação de pontas e contorno, com a raiz suave. Essa é uma ombre hair. Olha que lindo esse. Esse é um morena iluminada também, com um tom de marrom avermelhado e mechas douradas. Pois é, eu ia perguntar, ele já tem um cobre aí no meio, né? A gente botou um marrom avermelhado em algumas tonalidades de mecha e trabalhamos algumas mechas no comprimento com tons de dourado e bege. Esse é um cabelo com raiz esfumada e pontas claras, que ele deixou uma suavidade muito boa no cabelo dela. Esse também é a questão de pontas claras, que no verão está vindo com muita força, aquela questão de iluminar as extremidades e deixar o centro da cabeça mais suave, que dá mais elegância e sofisticação para a cliente. Este é uma foto que nós vimos antes com relação ao contorno. Você vê que as mechas saem bem claras na parte de baixo dele e saem para a ponta. E quando tu baixa esse cabelo, ele tem a luminosidade por baixo. Uhum. E o centro da cabeça dela fica um pouco mais escuro. E esse é bem acinzentado, né? Esse daí nós puxamos ele para um tom platina cinza. Mas se tu notar, no meio dele a gente ainda dá um marronzinho para a gente poder equilibrar um pouco aquele excesso de clarão na cabeça, Sim. né? Senão fica uma cor só.
Aí nós temos as mechas em tom de caramelo, que seria aquele dourado mais acobreado, Tá lindíssima essa aí que é também. uma morena iluminada, que é uma super aposta para o verão. Mais uma, Cabelão, né? cabelão. Nossa. Deu trabalho. Esse aí também tem, também vai pro acobreado, né? Sim, vai para acobreado. Esse cabelo até nós fizemos ele, eu acho que foi no sábado. E temos a parte dos coloridos, né? Como o rosa veio forte, né? Ele vem com muita força. Os coloridos agora, para a época do verão, estão vindo bem, sabe? Esses coloridos, Patrick, eles são temporários, são fáceis de retirar depois? Como é que para quem, olha que lindo esse, um cenoura, né? Esse é um cobre intenso. Maravilhoso. E se tu olhar no meio dele, ele tem dentro uns laranjas mais clarinhos, né? Pois é, para fazer esse cabelo, ou a pessoa tem que ter o cabelo claro, ou ela tem que clarear antes, né? Normalmente alguns cabelos assim, que nem o rosa, que foi o anterior, e esse acobreado, a gente tem que descolorir todo o cabelo. Ux, E esse é o nós local de trabalhando. trabalho, né? Exatamente, eu e minha esposa, nós trabalhando. Esse é o nosso salão. E este daqui é o cabelo que eu fiz ontem, Aham. especialmente para trazer para o programa, que nós Olha vamos aí. apresentar ele pronto aqui no programa. Né? Então tá, vamos ver? Vamos. Então, cadê o cabelo? Olha aí. Vamos mostrar esses cabelos, Esse é um loiro soft. tá? Se tu parar para perceber, ele tem a iluminação de contorno também. Só um pouquinho, Patrick. Aí, Opa, ó. aqui. Aí. Sim, obrigado. Ele tem uma iluminação de contorno, Aham. né? A gente trabalhou com tons de dourado, um pouco mais quente nele, né? Fizemos um contorno de franja, que ela pode virar aqui. Um contorno facial, para iluminar um pouco mais o rosto dela. Como esse contorno dá uma diferença, né? Porque Dá ele muita dá um brilho diferença. no rosto, abre o rosto e tá lindo o teu E cabelo. quando você coloca aqui de frente o cabelo dela, olha só, que puder pegar o cabelo todo. E um cabelo super natural, não parece assim, falando parece que nem tem mecha, parece que nasceu assim. Exatamente. A ideia dos cabelos mais suaves para essa temporada é assim mesmo, é deixar ele com uma suavidade, com uma elegância e que a cliente não fique assim se achando exagerada demais com relação Sim. ao cabelo claro, né? E vamos mostrar, será que a gente consegue mostrar um pouquinho mais das pontinhas, assim, o final do cabelo dela? Sim. Porque ali a gente vê que tem que fica mais clarinho, aqui, ó. né? A gente trabalha a Isso. parte interna do cabelo Olha dela que lindo. e as pontas mais claras. E essa questão das ondas está super na moda, que é o tal chamado cabelo beach waves, né? Que são ondas da praia, Isso é feito com babyliss. feito com babyliss. Eu vi o babyliss que tu trouxeste, ele é bem grande, né? Ele Não é pequenininho, Ele é não. de 32 milímetros, Aham. o que eu trouxe. Será que a gente tem aí para mostrar? Tem. Porque me chamou a atenção exatamente porque ele deu esse efeito muito natural, né? Não fica aquela coisa assim certinha. Sim, exatamente. Olha aí. Ele é um babyliss um pouco maior, né? De 32 milímetros, do qual ele abre um pouco mais as ondas. Aham. E depois que a gente faz o babyliss, que ele cai o cabelo mais cacheadinho, né? A gente abre com o pente ou com os dedos, para ele dar mais naturalidade ainda no cabelo. Sim, ele fica um modelado super natural. Super natural. Tá muito bonito, meus parabéns. Adorei teu cabelo. Agora, para mexer com o babyliss, a pessoa precisa ter muita técnica ou dá para ir experimentando em casa? Olha, em casa, normalmente o que eu recomendo para as clientes fazerem o babyliss em casa é eu fazer um rabo de cavalo. Aham. Faz um rabo de cavalo no topo da cabeça. As mechas que sobram, você coloca Olha que dica no maravilhosa babyliss. essa! E quando você solta, ele está pronto. Depois é somente soltar o rabo de cavalo, bater a cabeça e sair lindo e maravilhosa. Então vira para aquela câmera lá e avisa a mulherada que está nos assistindo que a dica é fazer o rabo de cavalo e sair batendo o cabelinho depois. Exatamente. Daí aí pode soltar o rabo. Daí depois tu solta. Sim. Faz ele no centro da cabeça aqui em cima Aham. e vai pegando as mechinhas, uma por uma, e faz o babyliss. Nesse sentido aqui, ó. Patrick, nunca tentei fazer isso, vou experimentar. Nesse Aham. sentido para trás. Depois é somente soltar ele. E quando você soltar o rabo de cavalo, ele vai estar todo ondulado o seu cabelo. Sensacional. Super dica para um cabelo natural de verão, né? Exatamente, um cabelo super na moda.
Tanto para loiras quanto para morenas. Agora, Patrick, na hora que a cliente vai lá, e sentem, gente, por favor. Na hora que a cliente vai lá e opta, né? Quero ficar loira. Como é que tu faz essa análise? Porque muitas vezes a pessoa quer um platinado, mas tem um tom de pele super quente. E aí, funciona, não funciona? O que tu recomenda? Normalmente, se a pessoa ela é um pouquinho mais clara, mais quente, a gente recomenda sempre puxar para o lado dos dourados. Né? Porque a questão do loiro em loiras, que seria a questão de pele mais clarinha, a gente costuma trabalhar os loiros mais claros, que são os platinados. Então, com o passar do tempo, os cabeleireiros começaram a olhar essa questão do visagismo, a questão de pele e cabelo, e eles começaram a entrar com um cabelo para cada tipo de cliente. Hoje eu trabalho assim, sabe? Você é loira, a gente entra com tons mais claros. Você é morena, a gente trabalha com tons mais bege, dourado, cobre, até marrons avermelhados, para poder ter uma questão de harmonia, senão ela complica um pouquinho, né? É que com o tempo a gente vai vendo que no fim das contas a mulher fica muito mais bonita quando ela potencializa o que ela é, do que quando ela tenta fazer uma alteração muito radical. Claro, tem casos que a pessoa quer pintar o cabelo de rosa, e que legal, vai lá, pinta de rosa. Sim. E pronto, né? Mas assim, pro dia a dia, para quem não quer uma coisa muito diferente, assim, não quer mudar muito, é uma boa alternativa a seguir esses padrões. Exatamente, segue os padrões de suavidade, né, que hoje em dia a mulher, ela procura, se ela quer chamar atenção, ela usa uma roupa bonita, uma boa maquiagem e um belo cabelo. Ela não precisa trabalhar com relação ao cabelo muito cheguei, né? Claro que tem mulheres que fica bonito, a gente vê algumas famosas, né, a Beyoncé é um cabelo que ela volta e meia ela tá com o cabelo bem claro, mas não sei como fica top para ela, né? Tem algumas pessoas que falam, não vai rolar. Mas é que nem a Kim Kardashian, uma vez que platinou, eu particularmente não gostei nela, mas acho que também aí faz parte da jogada de marketing lá do momento, realmente, né? Faz parte mesmo. Agora, em termos de cortes, o que a gente vai ver pela frente? Os longos predominam agora pro verão? Porque as mulheres, as gaúchas adoram cabelão, né? Elas gostam muito. O cabelo longo, ele vem com uma base um pouco mais reta, né? Que ele trabalha um pouquinho mais retinho. E também a gente entra com a questão das texturizações, que é uma franja, trabalha com degradê, trabalha também algumas camadas, que isso entra nas questões de texturização. Aí a cliente, a gente pergunta para ela, você quer um cabelo mais inteiro? Ou você quer texturizar, abrir mais o rosto, ou fazer algumas camadas? Daí ela tem as opções, mas o longo é uma boa proposta. Mas o que está tomando conta da situação no momento são os long bob. Esses aí vieram para ficar, né? Vieram para... O que explica para o nosso telespectador o que é o long bob? O long bob, ele é um cabelo que ele fica na altura mais ou menos do ombro, na altura da saboneteira, e ele tem a frente um pouco mais alongada. Daí, através desse corte, ele fica com a frente um pouco mais reta, você pode usar ou uma franja para o lado, ou uma franjinha. Dele começou a entrar outras denominações em cima do Chanel, que daí tem o short bob, que ele é um pouco mais reto, na altura da saboneteira também, só que ele perde o bico. Entendeu? Ele ficou retinho. É aquele cabelo bem despojado, assim, tu faz um babyliss, aí tu dá uma picadinha de leve, daí ele fica mais ou menos parecido com o cabelo shag, para não ter aquele estilo escova ou vassoura, que ele fica aquele vassourão embaixo, fica sabe? reto, né? Daí eles começaram a adaptar esse tipo de corte nas texturizações. E o corte, por exemplo, o corte shag, que ele é um corte na altura do ombro, ele tem uma franjinha, ou se optar por não ter franja, não precisa ter, e ele vem picado da orelha para baixo. É um corte muito despojado, é um corte fantástico. E deve ser fácil, assim, também, porque daí tu já tá ali, né? Tu acordou, tá pronta. Formal, exatamente. Acorda, tá praticamente pronto. Só dá uma penteadinha ali, ajeita a franja. Se quiser fazer uma prancha na franja ou uma escovinha, segue a vida. Já ajeita. Bom, para vocês que estão nos acompanhando, várias tendências em cores, principalmente para o verão. Para quem perdeu, volta ali no nosso videozinho no Facebook, porque afinal de contas estamos não só na TV, né, como em todas as plataformas. Dá para voltar ali e ver todas as imagens de cabelos que o Patrick Linhares selecionou para inspirar vocês agora
para essas novas estações mais quentes. Bom, Patrick, muito obrigada Eu que agradeço. pelas novidades que tu trouxeste. Está lindo o teu cabelo. Nós vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho e o papo daí vai ser sobre medicina chinesa. Olha só, fica ligado que a gente já volta. Já de volta e agora é hora do nosso Diário do Bebê Virei Mamãe. Gente, assim, ó, hoje eu virei mamãe real, oficial. Aliás, como todos os dias. Uma crise de cólica, eu tô com otite. Eu entrei em surto, gente, não é fácil. Mas aí agora ele acalmou, olha aqui. Ele fica olhando pra mim e aí eu comecei a chorar, porque na real ele é uma bênção, sabe? E aí a gente se sente mal de ficar irritada. Olha aí. Mas só quem tá cuidando de bebê sabe o que um choro de bebê pode enlouquecer. Então, gente, sobrevivi, né? Ontem eu brinquei ainda que eu quase comprei uma passagem só de ida para Paris, mas resisti bravamente, continuei aqui. Não foi fácil, não é fácil ser mãe. Dr. Antônio de Bortoli. Temos algumas novidades da medicina tradicional chinesa para mães enlouquecidas? Bom, o papo aqui é muito bom, né? Medicina tradicional chinesa. Não é novidade, afinal de contas, é milenar, né? Mas acho que temos falado muito sobre isso, doutor, em função de uma necessidade que eu vejo que as pessoas têm de buscar alternativas à nossa medicina ocidental tradicional, digamos assim. E imagino eu, né, que a medicina chinesa ela olha o ser humano de uma forma mais completa, não é? Como é que é hoje em dia a aplicação dessa medicina? Assim, como é que tu chegou, inclusive, também a se envolver com ela, né? Já 30 anos trabalhando com isso, é doutor em MTC. Então, conta um pouquinho para nós como é que funciona, enfim, quais são os benefícios, o que a gente pode tirar de bom dela? Olá, Nari. Bom, como bem disse, a MTC ela tem registrado de história mais ou menos 5.000 anos. Só isso? Só. O livro mais antigo que se conhece tem 4.500 anos. Nossa. Mas ela já era anterior a esse livro, né? Esse livro é o clássico da medicina do Imperador Amarelo, que ele foi o primeiro a organizar ela, a colocar ordem, vamos dizer, porque antes era um quebra-cabeça e ele foi montando esse quebra-cabeça e aí surgiu ela com um método. Né? Sim, me compilou todas as informações. E a partir daí, com o advento da teoria da filosofia taoísta, ela passou de uma medicina xamânica, vamos dizer assim, para uma fundamentação mais científica, dentro de uma ciência oriental, claro, que é completamente diferente da nossa abordagem aqui, né? Mas as doenças passaram a ter causas naturais. Deixou de ser por influência de espíritos ou de demônios ou qualquer coisa nesse sentido, e tudo passou a ter um equilíbrio dentro do corpo, que é o que se procura manter o tempo inteiro. Óbvio que não é uma coisa rígida, tu tem que ir te adaptando aos elementos, ao clima, dieta, o estresse do dia a dia. E tudo isso tem que ser levado em conta sempre na busca desse ponto de equilíbrio. Quando ocorre o desequilíbrio, então surge aquilo que a gente conhece aqui no Ocidente como doença, que para eles, dentro da medicina deles, não existe doença, existe o doente. Ou seja, o mesmo estresse que para ti pode provocar uma otite, como você está falando, para outra pessoa poderá provocar uma gastrite, mas é a mesma situação. Então eles perceberam que não é
a doença não seria um ente que ataca o ser humano, e sim a reação do ser humano frente a essas dificuldades do dia a dia da vida, né? Isso é extremamente interessante, assim, relevante quando a gente para pensar hoje essa ideia de até autorresponsabilidade, como a gente tem que cuidar da gente para evitar que as coisas aconteçam e como está nas nossas mãos, né? Dentro dessa ideia de MTC, doutor, tem muito de prevenção, então. Totalmente, ela é preventiva. Tanto que registro que antigamente, nas priscas eras, os médicos responsáveis ali por uma aldeia, vamos dizer assim, eles recebiam uma espécie de plano de saúde daquele povo. E quando uma das famílias que ele cuidava adoecia, ele parava de receber, porque ele errou. Se alguém adoeceu, ele cometeu algum erro. Olha só que responsabilidade é essa. Mas ele tinha a liberdade para entrar na tua casa, ver o que tu estava comendo, ver o que estava acontecendo. Ele podia chegar lá e dizer, olha, você não pode comer esse tipo de alimentos, vai te fazer mal. Eu fiz a minha parte, eu gosto de adoecer, o problema é teu. Agora, se ele não avisasse, se ele não prevenisse, então sim, ele seria o responsável. Pois é, atualmente, assim, para que tipo de pessoas serve a medicina? É para qualquer um? A pessoa tem que ter algum tipo até de disposição em fazer de ter alguns cuidados? Como é que é na prática atualmente a aplicação da MTC? Na prática, veja bem, eu estou há 32 para 33 anos nessa carreira, vamos dizer assim. Nos últimos anos vem mudando muito em função da internet, mais informação, etc, etc. Antigamente o pessoal procurava mais para dor. Era dor, tinha aquela coisa de tirar dor. Sim, na hora do desespero. E ela ficou com essa pecha de que é para dor. Mas não, como ela trabalha muito com a questão da prevenção, então, você pode procurar ela para ter uma velhice saudável, por exemplo. Né? A gente consegue prever não no sentido de profetizar, mas de analisando os marcadores de determinada pessoa, tu consegue prever mais ou menos o tipo de patologia que ela poderá vir a desenvolver no futuro. Então, a partir daí, tu já começa a te preparar para que não aconteça. Sim, isso. Exatamente, para lutar contra. Quais são os tipos de marcadores assim aos quais tu te refere? É uma série de detalhes que se leva em conta, por exemplo, o histórico familiar, o estilo de vida, a dieta da pessoa, os períodos de descanso, quanto tempo ela dorme, como é que ela dorme, como é que é a qualidade do sono dela, que isso é importantíssimo. A gente acha que é deitar e dormir, acordou e vai embora, mas não, tem que ter um sono de qualidade. Nem me fala em sono, doutor, porque eu tô nessa fase de bebê aqui que para mim tudo é poder dormir na vida. Mas isso tem estudos aí dizendo que os pais só voltam a dormir bem a partir do 6º ano do bebê. Ótimo, né? O meu outro filho tem 7, então quando eu comecei a dormir bem, eu entrei nessa onda de novo. Mas eu tenho fé que a natureza é sábia e para os pais ele deve dar uma folguinha ali no problema do sono, será que não? Assim, não deve ser tão ruim para a saúde, será que é? Não. Isso aí é na fase inicial. Mas bem que você está sendo mãe na idade certa, vamos dizer assim. Mas hoje que é moda ser pai e mãe numa idade mais avançada, né? E isso gera bebês com debilidades. Visto na visão da medicina oriental, nós não orientamos que se seja pai com uma idade muito avançada, pai ou mãe, no caso, né? Porque a qualidade, vamos dizer, do material genético que você vai passar adiante, do Jing, como a gente chama, é muito pobre. E vai ser uma criança com muitos problemas, adoece fácil. Sim, uma série de questões que são em decorrência até do próprio envelhecimento das células, digamos assim. Exatamente isso. Agora, o desenvolvimento da medicina oriental, ela veio ganhando muito espaço no Ocidente, a partir dos anos 70, os Estados Unidos começaram a se interessar, a estudar.
ocorreu que o Nixon foi o primeiro presidente americano a ir visitar a China comunista. E houve um incidente, um dos membros da comitiva sofreu um infarto e os chineses abriram o peito dele sem o uso de anestesia. Ui! Com analgesia feita com acupuntura. Aí que chamou a atenção do Ocidente, que era aquela coisa como é que funcionava aquilo e tal. Mas como tem muito imigrante oriental nos Estados Unidos, eles começaram a abrir escolas, a ensinar e tal, os ocidentais, e hoje ela é regulamentada na América, né? É uma carreira separada da medicina ocidental, Europa também, e na Ásia, óbvio, né? Quais são os fundamentos, assim, da medicina tradicional chinesa? O que diferencia ela da nossa medicina ocidental? A nossa medicina, ela é muito desenvolvida, vamos dizer assim, ela é ótima, eu sempre digo, para tratar condições agudas, uma situação de emergência. Isso a medicina oriental peca, ela não vai conseguir resolver um problema que tem que ter uma resposta imediata. Já no longo prazo, quando entra nas doenças crônicas, degenerativas, aí entra a paciência oriental, de ir lidando com ela e modificando dieta, hábitos, etc, sem pressa. E quando você vê, o tempo passou e aquela doença não progrediu. Segue vivo e bem. Tem que saudável. haver também com esse conceito assim de energia, de bem-estar. Tem tudo a ver. Eles colocam o homem entre o céu e a terra. Está o homem. Então, a gente diz que ela é uma medicina natural porque ela reintroduz o homem na natureza. Não é natural porque o chazinho, coisa, o pessoal acha que medicina natural, é natureba, é para tomar chá. Não é nada disso. Ela reintroduz o homem na natureza. A nossa já tem o conceito ocidental de domar a natureza, de tornar ela o nosso servidor. E eles, ao contrário, entenderam que nós não podemos, não conseguimos, nunca vamos conseguir fazer isso, apesar de tentar, não? Sim, mas então há várias alternativas, porque hoje a gente vê que tem muita gente que é resistente também ao uso excessivo de medicamentos, por exemplo. Sim. Então busca na medicina tradicional chinesa algumas alternativas que são mais naturais. Sim. E aí consegue lidar com eventuais problemas, como mesmo falaste, crônicos, enfim? Exatamente. Muitos conseguem se libertar de medicamentos de uso contínuo, mas óbvio que tem um preço a pagar por isso, né? Não é em meia dúzia de sessões lá de acupuntura ou tomar um chazinho que vai se livrar. Ela vai ter que realmente mudar. E existe um grande empecilho que eu noto, que eu vejo com minha clientela, que é a mudança de hábitos, né? Principalmente os hábitos alimentares. Pois é, isso é algo, tu falaste várias vezes aqui na questão dos alimentos. Isso tem que ser avaliado e a medicina, a MTC prega bem fortemente isso? É um dos pilares dela. Se tu não modificar a tua dieta, dificilmente tu vai melhorar. O que é uma dieta ideal? A dieta ideal, bom, para começar, vamos dizer assim, a nossa dieta ocidental corriqueira do dia a dia. Ela é uma dieta ultraprocessada, né? Muito industrializada e baseada em carboidratos. Isso não é saudável para nós, né? Como que terceirizamos para a indústria a cozinha. Então, uma regra básica, se tu quer saúde, desembala menos e descasca mais. Sim, é realmente aquela busca pelo que vem da natureza. Exato. Aí o pessoal me fala assim, mas se eu vou comer, aí tem muito agrotóxico, de fato tem, e seria impossível produzir alimento suficiente para todo mundo sem o uso dos defensivos, dos agrotóxicos, mas aí é outro departamento. Né? Já dos males o menor. Agora, você imagina um alimento que é preparado, processado, ele fica meses depois de pronto,
armazenado, vai para o supermercado, é transportado, etc, etc, etc. O que ele tem de conservantes? Sim. Né? Além disso, além de na origem já ter sido usado matéria-prima contaminada por agroquímicos, né? Ainda tem mais. Mas hoje em dia tem um movimento muito forte de produtores menores com todos esses produtos orgânicos, né? Então tá mais à disposição das pessoas também, esses alimentos saudáveis. Realmente está, mas voltamos àquilo. No grosso da população, sim, não atinge. E existe uma questão econômica também, de preço, né? São produtos mais caros. Mas agora, se... Eu costumo dizer para o pessoal assim, olha, você tem que fazer uma opção. Ou gasta dinheiro com alimento mais saudável, ou gasta dinheiro na farmácia depois. Sim, né? É um bom momento para reflexão daí, né? Porque fatalmente essa dieta vai te levar a uma doença, ou te levou a estar doente, né? Então, você tem uma despesa mensal de farmácia, que normalmente é de uso contínuo, vamos dizer assim, né? Em tempo indefinido, ou você investe em você, na sua saúde, e para com isso e começa a usar alimentos orgânicos, nada processado, esse tipo de coisa assim, esse tipo de alimento. É difícil? É que as pessoas têm uma dificuldade em investir na prevenção, né? Em geral, acaba gastando realmente quando o problema já está instalado. Além da função da alimentação, o que mais que tem, assim, que vocês usam muito na MTC? Bom, a MTC, ela usa a dieta, a dietética, né? A parte da alimentação, os fitoterápicos, que são considerados alimentos dentro da medicina oriental, não são medicamentos, né? Só que são alimentos que não se usam no dia a dia, né? Sim. Só quando necessita. A acupuntura, que é a mais conhecida aqui no Ocidente, né? Inclusive virou meio que sinônimo de medicina oriental. O pessoal diz, estava com medicina chinesa e tal. Você vai ver, não, ele faz acupuntura, que é tem cursos até separados, né? do todo. E os exercícios, que é o Qigong e o Tai Chi, são os mais conhecidos aqui no Ocidente. Você pode ver qualquer documentário sobre a China, tá aquele bando de vovozinho lá na praça, tudo se exercitando. E super saudáveis, super plenos, né? Super saudáveis, provavelmente exatamente. Em função de terem seguido uma qualidade de vida, de alimentação, de exercícios físicos, enfim, até mental também, né? Eu acompanho muita coisa de lá, então tem, por exemplo, na TV, pelo fato de ser um país comunista, tudo é estatal e tal, mas na TV passa programas incentivando o pessoal a ter uma alimentação mais natural, a praticar exercícios e tal, porque isso, no final das contas, se torna mais barato para a saúde pública. Claro, é um custo, tu vai ter menos para o governo. Menos doentes lá na ponta. Então, seria muito interessante se nós investíssemos aqui, ter Tai Chi na praça pública, na praça ali, no Parcão. Tem um professor da prefeitura, do estado, seja lá o que for, que fosse para lá dar aula de graça. Ia ser bonito, hein, doutora? Bonito e interessante também. Olha só. Agora eu fico perguntando, e para miotite, doutor, temos alguma coisa? Temos. Temos, ele vai me dar aqui, agora nós vamos para o intervalo e ele vai me passar aqui alguma coisa para melhorar, porque eu tô surda. Eu tô surda, gente, vocês não acreditam. Doutor Antônio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Assunto super relevante, tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo como uma alternativa, né, aos medicamentos tradicionais. Claro, sempre sabendo que ambos são essenciais, né, gente? Nós não estamos dizendo para parar de tomar remédio. Não, absolutamente. Eu acho que até é bom esclarecer isso. Não há essa competição de dizer essa aqui é melhor ou aquela. Não tem nada disso. Existem condições. Eu, por exemplo, dou muita aula, curso de pós nessa área, sempre digo para meus alunos, se eu sofrer um infarto aqui, não vão ficar botando agulhinha com a milhar correndo, pronto, socorro. Não, é que tem que se complementar.
né? Exatamente. Trazer o que tem de melhor em cada uma das duas. Doutor Antônio, muito obrigada. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho com empreendedorismo de pijama. Olha aí, ó, uma super oportunidade para quem precisa pensar em como botar o seu projeto em andamento no terceiro, no quarto turno. Não sai daí que a gente já volta. Já de volta, e agora o papo é sobre empreendedorismo de pijama. O que é isso? Estou aqui com a mentora Karen Vester, que tem esse projeto muito bacana e instigante esse nome, né? Porque de pijama a gente já imagina, bom, rola de noite. Karen, conta para nós como é que funciona isso. Bom, boa tarde a todos, ou boa noite, né? Enfim, essa ideia surgiu em 2016 ainda, quando eu comecei meu mestrado em direção de recursos humanos, e eu notei a necessidade de fazer algo online. E o que eu pensei? A maioria que trabalha online, às vezes trabalha com linha conf, né? Na questão da moda, né? Então, por que não viver de pijama? Daí aquela ideia de viver de pijama e por que não empreender de uma forma mais casual, uma forma mais informal. Então, com o passar dos anos, eu tenho uma empresa de desenvolvimento pessoal e eu notei que o terceiro turno e o quarto turno é o turno utilizado por esses pequenos empreendedores que estão iniciando a sua jornada de empreendedorismo, que estão montando os seus negócios. Muitos ainda possuem um emprego fixo, alguns são funcionários públicos, então o horário que eles têm para desenvolvimento pessoal não é o horário normal de trabalho. Então, eu sentia essa necessidade de ampliar o meu turno de atendimento, porque eu brinco que eu tenho o slogan da minha empresa, que é no horário que você precisa para os resultados que você merece. Então, a gente também tem que pensar um pouco fora da caixa sobre esses horários. O novo empreendedor, ele não tem o perfil de acordar às 8 e dormir à meia-noite. Ele acaba acordando mais cedo, dormindo mais tarde e criando as suas próprias oportunidades. Até porque, né, o mundo já não é assim, o mundo já não tem mais muito horário comercial, seja em função da globalização, seja em função porque tu está conectado o tempo todo. Então as coisas estão acontecendo ali 24 horas. Exatamente. E segundo a primeira pesquisa que teve no primeiro semestre pela Exame, 38% da população brasileira já empreende. Então nós temos cerca 38%? de 38% no primeiro Nossa! semestre agora de 2019, sendo que até o final do ano vai aumentar bastante, né? Então, cerca de 52 milhões de brasileiros já estão empreendendo. E como a pessoa empreende? Ela empreende geralmente olhando as habilidades, treinando as suas competências, melhorando as suas atitudes, o seu desempenho profissional, e às vezes a pessoa não tem dinheiro para começar. Então, muitos fazem cursos online, baixam e-books, apostilas. Então, eu estou fazendo um trabalho social que eu digo que é de segunda a sexta, fazendo pelo meu Instagram aulas de ferramentas e procedimentos para que eles ocupem no seu dia a dia de trabalho. Então, eu ensino a criar canvas, a fazer business plan, a entender metodologia de ideação, prototipação, criar um mínimo produto viável, fazer com que se tenha melhoria de processo através de ferramentas. Nossa, tu tá falando um monte de coisa e eu pensando, meu Deus, o que é isso? Como tem coisa pra gente aprender. Agora, Karen, em que horário tu faz isso? Olha, agora o pessoal está pedindo para ser um pouquinho mais cedo, né? Para ser à meia-noite, porque a gente estava fazendo das 2h30 da manhã às 13h30. Ótimo. Então, das 2h30 às 13h30 da manhã, tu estás online, Isso. fazendo voluntariamente um trabalho para auxiliar empreendedores, é isso? Isso. Olha que iniciativa sensacional, porque tu poderia até estar cobrando, mas não, tu está fazendo porque tu sabe que realmente a grande maioria das pessoas que está lutando nesse horário, correndo atrás, é porque não tem outra opção a não ser fazer na madrugada, né? E eu, quando eu comecei a minha jornada empreendedora, eu também senti desejo de empreender, e os horários que eu poderia escolher para estudar seriam fora de horário. Então, eu também pensei que poderiam existir pessoas como eu, que trabalhavam durante o dia, tinham atividades noturnas seja de família, seja de estudo, ou até mesmo academia, né? Eu tenho muitas mães, até a gente estava falando antes sobre isso, né? Mães que empreendem no horário que o filho vai dormir. Então, às vezes, o bebê vai dormir às 2, 3 da manhã, às vezes tem cliente minha que às 4 da manhã. A gente troca ideia.
Porque é o horário que a criança dorme, é o horário que ela tem para ela, né? Então, eu tenho esse cuidado de ver o horário que o cliente precisa. Muitos, na parte da manhã, fazem mais atividades burocráticas. Então, tem pessoas que começam a funcionar depois das 6 da tarde. Agora, isso também vai muito do ritmo pessoal de cada um, né? Porque eu, por exemplo, sou uma que eu... Não adianta querer que eu pense na madrugada. Eu começo a pensar, posso até pensar às 6 da manhã, eu vou estar bombando. Aí, como é que faz com essas pessoas? Assim, cada um vai encontrando o seu espacinho, o seu jeitinho para ir empreendendo? Sim, porque a gente tem que entender como funciona o biotipo de cada pessoa, né? Como tu falou que tu prefere de manhã. Eu tenho uma cliente que segunda-feira, às 7 da manhã, ela está fazendo mentoria. E ela também tem esse biotipo teu. Ela funciona melhor de manhã, então ela disse, vamos fazer a mentoria de manhã, que funciona melhor. Tem gente que faz às 10 da noite, tem gente que é ao meio-dia. Então, eu adequo a mentoria online em função dos horários das pessoas. Eu só fiquei curiosa, porque assim, você está me falando em vários horários nos quais tu atende. Em que momento tu dorme? Eu durmo sempre, pessoal. Não fiquem pensando que eu sou um robô, que eu não durmo, né? A gente até brinca. Durmo 6, 7 horas por dia. Que horário tranquilo. tu dorme? Eu vou dormir às 4, às vezes acordo às 10, às vezes acordo às 9. Ah, tá. Tu consegue daí dormir até um pouquinho mais tarde na manhã. Tento marcar cliente depois, né? Às vezes eu marco cliente antes e tem dias que eu não durmo mesmo. Nossa, que louca. Eu aqui sofrendo, realmente, assim, eu não consigo entender como. É engraçado, porque tem algumas pessoas também que têm uma necessidade menor de sono, né? Que conseguem se virar ali com 4, 5 horas de sono e tão bem. Umas 6 horas é o ideal. Eu já fiz alguns exames aí e 6 horas pra mim fica perfeito. E aí já deu. Agora, Karen, dentro desse teu projeto voluntário, qual é a necessidade mais recorrente que tu percebe nas pessoas que procuram as tuas aulas ali? Eu vejo que é o uso da tecnologia, o uso das ferramentas de negócio, porque os empreendedores sabem fazer, mas eles não sabem planejar e estruturar o seu negócio. E muito menos precificar. Eu tenho clientes, eu atendo bastante handmade, e o artesanato acaba a pessoa não sabendo colocar o seu custo hora e acaba fazendo um produto sem tanta lucratividade. Então, por isso que eu trabalho bem a questão de negócios sustentáveis, fazer com que o negócio seja viável, para que o empreendedor comece a empreender com propósito, mas que ele tenha viabilidade financeira também, que é o que vai fazer ele deixar de ser funcionário, ele deixar de ser funcionário público, né? E empreender com paixão. Interessante isso, porque uma dificuldade que eu percebo em vários profissionais que buscam empreender em algo que eles fazem como hobby ou que eles amam, é exatamente essa. Como não tem a conotação do trabalho, né? Aquela coisa do trabalho que a gente tem assim, um sofrimento é um trabalho, eu faço porque eu amo, aí parece que fica mais difícil tu botar um preço, porque na verdade tu até faria aquilo de graça, né? Então, como desconstruir essa ideia e realmente dizer, não, isso aqui vale porque é o que tu falou, me leva tantas horas. Eu costumo sempre explicar a questão da formação e da especialização de cada profissional. Por exemplo, eu tenho uma cliente gourmet, então ela tem que se especializar em gastronomia. Então, o custo dessa especialização deve retornar em cima dos produtos. Então, tudo que a gente investe, a gente vai querer retorno. Então, independente de tu fazer algo com amor, tu também quer que esse negócio se torne uma rentabilidade e algo fixo para ti, né? Então, só o empreendedorismo com amor não paga conta, né? Sim, sempre a gente tem que também ganhar no final das contas. Tu consegue perceber, assim, um percentual, mais ou menos, do número de pessoas que começam a empreender e quem segue ou quem desiste? Como é que é a postura das pessoas? O que eu vejo, e até dados do Sebrae, até o 3º ano as pessoas acabam, às vezes, desistindo do negócio. Por quê? Muitos não fazem um fluxo de caixa, uma preparação, e para manter o fixo, digamos assim. Tem pessoas que não têm uma estrutura financeira e saem do seu emprego fixo para se aventurar no empreendedorismo sem um plano B ou sem um respaldo, né? Então, o que eu vejo primeiro, teria que ter uma preparação financeira para poder aguentar o primeiro ano, que geralmente o primeiro ano é o mais difícil, para depois começar a largar o emprego ou a sua função principal. Sim. Então, o que eu vejo na maior dificuldade é isso, é a questão financeira que afeta na motivação e na estruturação dos negócios. Também tem uma coisa, né, Karen, que eu acho, assim, o empreendedor, como ele não precisa necessariamente ter uma qualificação específica, acaba que ele vem com muito
poucas informações de como montar um negócio, né? Isso não se aprende em lugar nenhum. Acho que só quem faz faculdade de administração que aprende isso, e a grande maioria, eu acredito que nem saia da administração. O que eu tenho feito e eu tenho notado a necessidade do mercado. Eu já montei uma jornada, e a gente já está na 6ª jornada de empreendedorismo sustentável, que faz com que a pessoa crie a identidade de oportunidades, transforme essas oportunidades em negócio, trabalhe a comunicação e a imagem, que é importante, o marketing e as mídias sociais, e também tem os motivos para empreender. Porque não adianta a gente chegar aqui e dizer que ama empreender se no nosso dia a dia a gente não faz isso. Então, essa jornada que eu faço com as mães, como eu havia te falado, é para fazer com que as pessoas tenham uma oportunidade para burlar essa crise com conhecimento, com estrutura, com planejamento. A possibilidade hoje em dia de estar na vitrine, né, por meio das redes sociais e, enfim, toda a visibilidade e alcance que a internet pode nos dar, facilita muito também, né? Dentro dessa ideia, é muito importante que o empreendedor saiba lidar com isso? Exatamente, ótima pergunta, porque as pessoas querem aparecer, mas tem que aparecer com estrutura, com um back-office. Eu sempre falo para as minhas clientes, adianta tu ter um Instagram se tu não tem contato, se tu não tem agenda, se tu não tem boas fotos, se tu não tem uma agência de marketing, às vezes te auxiliando, ou alguém da área de relacionamento. Então, tu aparecer por aparecer não vai adiantar. Às vezes até pode causar o efeito contrário. Exatamente. E o que a gente vê, às vezes, os novos empreendedores, que eles veem a ponta do iceberg. Eles só veem a pessoa aparecer na TV. Não veem a quantidade de informações que a pessoa tem, os anos de trajetória profissional que teve, para depois virar consultor, ou virar mentor, ou coaching, por exemplo. E, bom, dentro dessa lógica aí de empreendedorismo, para quem está realmente precisando fazer isso no terceiro turno, porque tem outras prioridades ali, tem conta para pagar, tem coisa para fazer. Qual é a dica que tu dá, cara? Bom, primeiro é analisar o que você faz, que você faria de graça, por exemplo, e que você pudesse, com pouco recurso financeiro, criar um produto ou um serviço. Primeira coisa, o que você gosta ou quais são as habilidades que você tem hoje para desenvolver algum produto ou um serviço. Depois estruturar quem vai ser esse nicho que vai ser atendido por esse produto ou serviço. Porque não adianta eu criar algo se eu não tenho para quem vender. Então, eu tenho que ver se realmente o que eu criei vai alguém comprar isso. Então, tem que fazer uma pesquisa de mercado, às vezes procurar alguém de marketing para fazer uma pesquisa mais elaborada, não sair empreendendo porque viu na TV. Às vezes a pessoa faz isso, vê na TV um nicho novo, vai lá e se embarca, né? se aventura sem a estruturação. Daí, claro, não vai ter êxito. E acaba frustrado. Exatamente. E uma super dica é também seguir a Karen, né? Que afinal de contas ela está lá nesse horário maravilhoso das 2h30 às 13h30 da manhã, dando dicas valiosíssimas para quem está iniciando, quer empreender, não consegue acompanhar durante o horário comercial e pode falar com essa mulher e pegar essas informações, aplicá-las no seu negócio. Olha, meus parabéns, Karen, pela tua iniciativa. Acho de um desprendimento isso, a pessoa, no meio da madrugada, estar disponível para ajudar outros empreendedores. Muito bacana. Eu que agradeço aqui a oportunidade de compartilhar esse tipo de informação. E é só a última pergunta para acabar o bloco. Tu tá de pijama mesmo nessa hora? Não. O nome foi só para instigar a questão da madrugada, porque eu sei que muitos estão de pijama me assistindo. Mas tu não, tu fica vestida até a hora de dormir. Normal. Eu chego em casa, fico com a roupa da aula, né? Porque eu sou professora também de graduação e pós, então eu chego da aula, já fico ali em função do programa. Muito bem, gente. Para quem não precisa dormir, tá aí, ótimo. Karen, obrigada. A gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho com o nosso momentinho de moda do programa. Não sai daí. Já de volta e agora o nosso momentinho de moda do programa. Hoje, gente, eu não sei o que aconteceu comigo, se é segunda-feira, o dia tava cinza, eu resolvi vir
como um arco-íris, mesmo. Observem o look do dia. Começando, claro, com um sapato nude, tá? Esse aqui, ó, bem alto, salto inclusive, mas super neutro, que é para não comprometer o resto. Afinal de contas, a minha saia é mega colorida, tem todas as cores do arco-íris. Olha só que coisa mais linda, ó. Num plissado lindíssimo, um brilho bem discreto. O plissado, aliás, que vem com tudo. Tenho visto muitas peças plissadas, tá? Essa saia aqui não é diferente. E botar essa saia é garantia de alegria na hora. Aí a gente vê o que é o efeito que as cores causam na gente. Para complementar, a parte de cima, a regata é num roxo, né? Uma cor que fecha bem com todas as outras cores. Aliás, vamos combinar, né? Qualquer cor que eu pusesse na regata ia ficar bem, porque eu tenho todas as cores na minha saia. E eu resolvi não pesar muito no resto dos acessórios, nem na maquiagem, exatamente para poder deixar a peça principal, que é a saia multicolorida, brilhar sozinha. É óbvio. O nosso Drops de Moda traz os looks do tapete vermelho do M 2019, que rolou no sábado. Vamos conferir o que tem lá? Sempre muitas inspirações incríveis para a gente pensar nos nossos looks aí de primavera, verão que vem pela frente. Bom, vamos acabando o programa e hoje, para dar aquela empolgação de início de semana, trouxe um gif muito fofinho com um dos meus bichinhos preferidos, um bichinho preguiça que corre atrás dos seus sonhos. Roda aí. Se não é a coisa mais fofa, né? Esse bichinho preguiça que iluminado. Fica aí esse recadinho para vocês. Sigam os seus sonhos nesse início de semana. Com o bichinho preguiça, mas não com tanta preguiça, né? A gente vai ficando por aqui. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. Eu aguardo vocês de volta. É claro, aliás, vou até lembrar, hein? Não esqueçam de votar em mim para o Prêmio Press, que eu estou concorrendo. Vai lá na página do Prêmio Press, vota em Ali Clement, vota no Virou Moda e confirma o seu voto. Agora vocês ficam com o Capu no feed. Amanhã estamos de volta. Aguardo vocês. Beijo!